Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Diário do FA dessa semana. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui, seja NFL, college football ou FABR. Tudo que você quer saber sobre o mundo da bola oval que está mais importante acontecendo, você confere aqui no Diário do FA, um programa do Falando de FA. Então se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like, compartilha esse vídeo, comenta o que você está achando, o que tem de sugestão aí para o nosso programa. Então participa aí com a gente. Também confere nosso conteúdo nas redes sociais, @FalandoDeFA no Twitter e @FalandoDeFA no Instagram. E estamos também presentes na twitch.tv/FalandoDeFA com lives onde a gente debate muito futebol americano. Então, bora para o Diário do FA desta semana. E nesta semana a gente vai abordar bastante sobre a NFL, a semana 11 que aconteceu, muito legal, a semana 12 também que está chegando. Vamos falar de college football e vamos também falar sobre uma situação bem importante do FABR, então fica ligado que tem bastante conteúdo aqui. E estamos também em semana de Thanksgiving, você não sabe o que é? Daqui a pouco a gente vai te explicar melhor sobre o Thanksgiving, mas vamos começar falando sobre a situação da NFL após a semana 11, uma semana cheia de emoções, uma semana cheia de jogos bons e que deu uma mexida na nossa classificação. Na divisão leste da Conferência Americana, o Buffalo Bills, que não jogou, segue ali na liderança. O Miami Dolphins tinha a chance de encostar ali na liderança, mas acabou perdendo seu jogo, então segue em segundo e complica um pouco a situação em playoffs. Patriots e Jets completam aí a AFC Leste. Na Oeste, os Chiefs seguem na liderança com 9 vitórias e uma derrota, venceram os Raiders, que estão com 6-4, ainda estão numa situação para chegar nos playoffs, mas essa derrota aí acabou dando uma prejudicada. Os Broncos venceram, estão ainda sonhando, mas é um sonho bem distante, e também temos o Los Angeles Chargers, que já não briga mais por nada. Na AFC Norte, o Pittsburgh Steelers segue invicto, 10 vitórias, nenhuma derrota, imparáveis os Steelers. O Cleveland Browns ganhou e está agora indo para os playoffs. Os Ravens perderam e estão fora por enquanto com 6-4, e os Bengals ali na lanterna da divisão. Na AFC Sul, o Indianapolis Colts e o Tennessee Titans seguem empatados, tem jogo deles essa semana para ver quem vai ficar nessa liderança. Texas e Jaguars já não brigam por nada aqui na Conferência Americana, na Divisão Sul. Já na Conferência Nacional, Divisão Leste, o Philadelphia Eagles está com 3-6-1, New York Giants, Washington Football Team e Dallas Cowboys todos com 3 vitórias e 7 derrotas, ou seja, todos os times dessa divisão têm chance de vencer e parece que ninguém quer vencer a NFC Leste para ir para os playoffs. Na NFC Oeste a situação já é mais disputada, os Rams venceram, estão 7-3 na liderança, os Seahawks também venceram, ganharam dos Cardinals, estão 7-3, e a equipe de Arizona 6-4, os 49ers folgaram essa semana, estão 4-6. Já na divisão norte da NFC, o Green Bay Packers segue soberano com 7 vitórias e 3 derrotas, os Bears 5-5, Vikings e Lions, que estavam sonhando, acabaram perdendo a rodada, estão 4-6-0. E por fim, na NFC Sul, os Saints venceram, estão 8-2, são o cabeça de chave também da Conferência Nacional. O Tampa Bay Buccaneers perdeu, mas está 7-4, ainda está indo para os playoffs. Panthers e Falcons estão ali só existindo porque não tem muito mais o que fazer nesta temporada. Agora que você já conferiu a classificação da NFL, está atualizado, vou te atualizar também sobre o que principalmente aconteceu de bom e de ruim nessa semana 11. Vem com a gente aqui no nosso resumão da semana. Muitos jogos emocionantes, sendo 2 definidos na prorrogação, além de outros tantos com placares apertados. A semana 11 teve como MVP o quarterback Deshaun Watson do Houston Texans. Ele liderou sua equipe a uma boa vitória contra os Patriots com direito a 3 touchdowns marcados. O jogo da semana foi entre Chiefs e Raiders, e a equipe de Kansas City conseguiu sua revanche com um placar cheio de pontos e contando com seus principais talentos ofensivos. A jogada da semana foi esse passe aí do Big Ben para o Diontae Johnson. Mas o quarterback dos Steelers também lançou essa interceptação bizarra aí para a defesa dos Jaguars. Por falar em passe ruim, se liga nesse do Carson Wentz que virou uma pick six para o Sione Tac-Tac dos Browns. Esse foi o resumo da semana, muitas boas jogadas, mas também aqueles lances bizarros que fazem da NFL muito especial.
E tá aí o nosso resumão, teve bastante lance bonito, teve grandes jogos, valeu a pena muito essa semana, mas a semana 11 também teve notícia ruim, né? O Joe Burrow, escolha número 1 do último draft do Cincinnati Bengals, ele acabou sofrendo uma lesão grave, tá fora da temporada, só volta ano que vem. É uma notícia triste que infelizmente aconteceu essa lesão, ele tá fora. Isso pode impactar bastante na premiação de novato da temporada. Então, para falar sobre isso, a gente tem convidado aqui no nosso Diário do FA, sempre com um convidado aí para falar, trazer sua opinião, e o Eberson Júnior, ele vai falar sobre essa briga pelo calouro da temporada de 2020. Fala galera da Falando de FA, eu sou Eberson Júnior, @EbersonFootball em todas as minhas redes sociais. E quanto ao Rookie of the Year, o Rookie ofensivo, o quanto impacta a lesão do Joe Burrow? Lesão muito triste, infelizmente aconteceu, a gente nunca espera esse tipo de lesão e sempre torce para que o jogador se recupere, ainda mais tendo essa excentricidade de ter sido num jogo contra o Alex Smith, na primeira vitória do Alex Smith depois da sua volta da lesão. Então a gente torce muito para que o Joe Burrow também tenha esse final feliz, essa recuperação tranquila, para que ele possa voltar a jogar, porque ele é um excelente jogador. O Joe Burrow estava tendo uma temporada muito boa, estatisticamente, porque o time dele não cooperava na questão de vitórias, em deixar ele com um cartel positivo impressionante, para que ele pudesse ser realmente um dos pleiteadores principais pelo prêmio. Como ele foi a pick 1 e teve as suas primeiras semanas muito positivas, estabelecendo alguns recordes de jardagem, e dava indícios fortes de que ele seria o Rookie of the Year ofensivo. Mas o desempenho do Justin Herbert a partir da sua estreia, também responsabilidade de uma lesão muito esquisita do Tyrod Taylor, que uma infelicidade que aconteceu com o menino, acabou dando oportunidade para o Herbert, que foi muito bem. Em um jogo a menos, ignorando a semana passada, a semana da lesão do Burrow, em um jogo a menos, o Herbert tinha 7 touchdowns a mais. Então, ele, para mim, independente da infelicidade da lesão do Joe Burrow, Justin Herbert já tinha se firmado mais no pleito para ser o Rookie of the Year. O Tua tem pouquíssimos jogos no seu cartel. E com a derrota de ontem ele fica completamente descartado, porque mesmo que ele volte nas próximas semanas e vença todos os jogos, é muito pouco jogo. E ele não tem estatísticas pessoais tão impressionantes, embora eu acho que ele seja talvez o quarterback mais com uma carreira mais frutífera pela frente, muito por causa do time que ele foi inserido, que é uma situação bem mais saudável do que a do Herbert e a do Burrow. Mas no momento acho que o prêmio está nas mãos do Herbert. Ele tem jogado muito melhor do que a expectativa, pelo menos do que a minha expectativa, que esperava muito menos do Justin Herbert. Ele está se mostrando um quarterback de NFL melhor do que ele era um quarterback de college. Isso é raro, isso é muito bom. E o único outro jogador que eu vejo neste pleito seria o Justin Jefferson, mas ao mesmo tempo ele recebe passes de Kirk Cousins, isso pode acabar atrapalhando um pouco as estatísticas para que ele tenha realmente essa possibilidade de sair vitorioso. Então, os candidatos são esses, Herbert e Jefferson, e o Burrow, infelizmente, com esses jogos faltantes no decorrer da temporada, não vai se manter na briga. Foi uma boa temporada, esperamos que ele volte bem para a próxima season, mas ele vai fazer falta. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a NFL, porque agora é hora de college football. Vamos trazer aqui um resumão do que principal de aconteceu neste último final de semana. Vamos trazer o que vai acontecer de importante na próxima semana e quem está se destacando aí no college football, porque isso é o futuro da NFL, né? Então, bora ver o que aconteceu aí. Na semana 12 do College Football, Alabama não tomou conhecimento de Kentucky e aplicou 63-3. Destaque para o wide receiver Devonta Smith, com 2 touchdowns marcados. Um duelo mais equilibrado foi entre Ohio State contra Indiana. Os Buckeyes venceram por 42-35 e 3 nomes podem ser destacados: quarterback Justin Fields, running back Master Teague e o recebedor Garrett Wilson. Pelo lado de Indiana, o wide receiver Ty Fryfogle anotou 3 touchdowns e teve 218 jardas. Clemson teve seu jogo cancelado contra a Florida State, assim como o Texas A&M, que enfrentaria o Ole Miss. Na semana 13, a número 2 do ranking Notre Dame enfrenta North Carolina na sexta-feira. A número 1, Alabama, joga contra Auburn no sábado, assim como Clemson, que está em terceiro no ranking, enfrenta Pittsburgh. Ohio State é a número 4 e terá jogo tranquilo contra Illinois.
Por outro lado, Texas A&M joga contra LSU e uma vitória pode ajudar a equipe a entrar entre os 4 classificados para os playoffs do college football. E agora é hora de FABR aqui no Diário do FA, e a gente também tem convidado para falar sobre isso, que teve assembleia na Confederação Brasileira de Futebol Americano, estão decidindo muita coisa lá, muita coisa importante que visa também melhorar o futuro do esporte aqui no Brasil. E o Danilo Lacalle do Torcedores.com, parceiro nosso aqui, vai trazer mais informações sobre o que aconteceu. Ele estava presente lá virtualmente, né, para acompanhar essa assembleia e traz os detalhes e o que isso pode trazer de benefícios para o FABR. Então confere só que é bem importante isso para você que está envolvido. A gente teve agora na última sexta-feira uma Assembleia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA. Isso tudo para tratar de algumas questões das próximas eleições presidenciais. A atual presidente interina da CBFA, Marcele Bassani, convocou essa Assembleia Geral para tratar de 2 assuntos principais. A mudança de sede da CBFA. E 2, a mudança nas questões de votos. Quem poderia votar, quem não poderia votar nas próximas eleições presidenciais que já estão para acontecer. Em relação à mudança de sede, foi definido em Assembleia que só a próxima gestão vai decidir o que vai acontecer com a sede, para onde que ela vai e todos os trâmites legais a partir daí. Em relação aos votos, a gente tem que elencar algumas coisas bem importantes por aqui. De acordo com o Estatuto da CBFA, apenas federações, entidades que estão regulares e filiadas há ao menos 6 meses à CBFA, além de atletas cadastrados e federados ali pela CBFA, podem decidir quem será o próximo ou próxima presidente da CBFA. A sugestão da atual presidente interina Marcele Bassani era para que todas essas categorias votassem, mesmo que estivessem irregulares, o que vai contra o Estatuto da CBFA. A Marcele disse que a sugestão iria a favor da Lei Pelé, que busca ali algum tipo de incentivo do esporte em relação à CBFA. Porém, isso seria uma coisa futura e precisaria desses votos para almejar algo no futuro. Mas foi decidido em Assembleia que apenas as federações regulares, o que vai de acordo com o Estatuto da CBFA, poderão votar. São elas Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Pará e Amazonas. As demais federações não estão regulares. Mas o Estatuto também diz 2 coisas muito importantes: que as eleições precisam acontecer até o dia 15 de dezembro e que precisam ali anteceder pelo menos 60 dias antes da eleição. E como a gente está no meio de uma pandemia e todo o calendário ficou um pouco bagunçado, as federações decidiram ali, optaram pelos 60 dias antes das eleições, porque aí dá tempo das chapas se organizarem, fazerem uma boa campanha e apresentar todos os projetos, propostas para a próxima gestão. Então, com esses 60 dias, as próximas eleições já devem acontecer ali para o final de janeiro ou começo de fevereiro. Com esse tempo maior de prazo, o Rio de Janeiro também pode ficar regularizado até lá e assim ter direito a voto. Por isso é muito importante que toda a galera do FABR que curte o futebol americano crescendo aqui no Brasil acompanhe as propostas e projetos das futuras chapas que vão se candidatar. Assim você também pode dar aquela pressionadinha ali na sua federação para poder direcionar melhor o voto dela de acordo com o melhor crescimento do futebol americano nacional. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Agora vamos falar sobre a semana 12 da NFL que está chegando aí. Uma semana bem especial porque é uma rodada de Thanksgiving que é bem legal. É uma das melhores que existem na temporada porque é recheada de jogos, não só esse trocadilho de recheios. O Thanksgiving é o dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. E sempre tem mais de um jogo na quinta-feira, não só o Thursday Night Football. E o Andrei vai te explicar a origem do Thanksgiving lá nos Estados Unidos e também o envolvimento com a NFL, porque é bem legal essa história e vale a pena tomar conhecimento porque tem muita coisa envolvida aí no Thanksgiving que particularmente eu adoro e gostaria muito de participar um dia lá nos Estados Unidos. Então, Andrei, chega mais aí com as informações do Thanksgiving. O Thanksgiving Day, ou melhor, o Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais conhecidos e tradicionais dos Estados Unidos, uma data onde famílias se reúnem com muita harmonia para agradecer e também para comer bastante. Mas você sabe como tudo isso começou e a relação desse dia com a NFL? Não? Então fica ligado aí. Essa prática já acontecia desde o século XV, quando peregrinos convidavam os nativos americanos para dividir uma boa refeição após a colheita de outono, que acontecia normalmente na última semana de novembro. Ainda que as festividades fossem ocorrendo ao longo dos anos, demorou bastante para que a data virasse realmente um feriado. Muitos presidentes até tentaram,
até mesmo George Washington, mas ainda não havia uma relação tão grande com boa parte da população. Foi só em 1863 que Abraham Lincoln fez com que o Thanksgiving Day virasse um feriado nacional, marcado para acontecer em toda a quarta quinta-feira do mês de novembro. A relação da data com a NFL vem desde 1920. O principal motivo era simples e óbvio. Se tratava de uma data onde os americanos tinham tempo livre e poderiam acompanhar melhor as partidas. Então, em 1960, a liga decidiu que oficialmente seriam 2 jogos neste feriado. O sucesso das partidas foi tão grande que em 2006 foi colocado mais um jogo. E como se fosse uma obrigação, o Detroit Lions e o Dallas Cowboys sempre jogam nesse dia, enfrentando outros adversários. O motivo dos Leões foi para promover um time que tinha recém começado em 1903. E assim convocava o atual campeão da época para um duelo neste feriado. Acabou que os Lions viraram tradição para o Thanksgiving. No caso dos Cowboys, aconteceu algo semelhante. A equipe tinha 6 anos de vida e pouca visibilidade. Após serem carta registrada no Dia de Ação de Graças em 1966, a franquia se tornou uma das mais valiosas e mais conhecidas mundialmente. Tony Romo, ex-QB dos Dallas, fez história nesse feriado, como o jogador com mais passes para touchdown num Thanksgiving. Foram 18 conexões em 9 partidas. Ó, bem legal aí, fiquei com água na boca olhando as comidas que tem. O Dia de Ação de Graças é para agradecer também pelas coisas e pela comida, né, farta que tem na mesa, que agradecer bastante mesmo. E a semana 12 começa nesta quinta-feira, né, com essa rodada de Thanksgiving, que teriam 3 jogos, mas o jogo entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens foi adiado, porque tem surtos de coronavírus lá em Baltimore, então essa partida foi adiada, portanto vamos ter apenas 2 partidas na quinta-feira, fugindo um pouco dessa tradição de 3 jogos que tem lá desde 2006. Mas são jogos bem importantes, principalmente Dallas Cowboys e o Washington Football Team, porque pode botar um dos times na liderança da NFC Leste. Mas a Mari Marciai, ela vai trazer os principais jogos de domingo para você ficar de olho, quais são esses confrontos, o que pode decidir, porque os playoffs estão chegando e cada jogo vale muito. Fala pessoal, tô aqui mais uma vez trazendo pra vocês quais são os jogos que você não vai querer perder esse domingo de NFL. Então fica ligado que às 3 horas da tarde na ESPN 2 tem Titans e Colts. Na semana 10 eles se enfrentaram no Thursday Night Football e foi uma vitória esmagadora dos Colts. Agora os Titans têm a chance de vingança e vai depender muito se o Ryan Tannehill vai assumir o papel dele como líder do ataque dos Titans. Porque ele tá muito dependente do jogo corrido, muito dependente do Derrick Henry, que por mais que seja um grande jogador, não é papel dele carregar o time todos os jogos. Então, ele vai ter que assumir esse papel, Ryan Tannehill, de coordenar o ataque, de fazer grandes jogadas, porque do outro lado, o Philip Rivers já melhorou muito o nível de jogo dele. A gente disse das interceptações dele durante a temporada, ele tá com uma boa proteção agora, ele tá tendo tempo para fazer o passe e melhorou demais, ele já assumiu esse papel dele de líder dos Colts. Então vamos ver o que vai dar nesse jogo. Os dois times estão com a adrenalina lá em cima depois de vencer na semana passada. Os dois foram para prorrogação, os dois times ganharam e esse jogo é muito importante para eles se eles quiserem ir para os playoffs mesmo, ir para pós-temporada. Então fica ligado. Daí às 6h25 a gente troca para ESPN, Chiefs e Bucks. A nova cara da NFL enfrenta a velha guarda da NFL. Então só por ser um confronto entre Mahomes e Brady já seria um grande jogo. Só que daí entra a defesa na questão. Porque a defesa dos Chiefs tem cedido muitos pontos. Nos últimos 2 jogos foram 31 pontos em cada jogo. E os Bucks, muito pelo contrário, depois do intervalo, a defesa dos Bucks tem engatado e feito grandes partidas, grandes jogadas e sido o diferencial para os Bucks. Então a gente vai ter que ver se esse time de estrelas dos Bucks vai aguentar o tranco do time dos Chiefs, que tem grandes nomes também, mas eles não têm esse problema de ego que a gente tem medo que aconteça nos Bucks. Então esse vai ser um grande jogo para você ficar ligado também. E a gente fecha o nosso domingo de NFL na ESPN também, 10h20, Bears e Packers pelo Sunday Night Football, um confronto divisional da NFC Norte. Apesar da má fase dos Bears, a rivalidade deve subir um pouco o nível de jogo. Os últimos 5 confrontos dessas equipes foram decididos por 8 pontos ou menos, então ou vai ser um jogo que vai ser uma rivalidade forte desde o início, que vai ter uma chance até para os Bears, ou vai ser um jogo espetacular do Aaron Rodgers, sem chance para os Bears, porque ele tem jogado demais e ele tá com uma derrota da semana passada entalada da prorrogação, então ele vai querer essa vitória mais do que nunca.
Então fica ligado que esse vai ser um jogo para não perder também. Então é isso, semana que vem tem mais e até a próxima. Valeu! E este foi o nosso Diário de FA dessa semana. Muito obrigado você que acompanhou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo e, claro, siga a gente nas redes sociais, @FalondeFA no Twitter e no Instagram. Muito obrigado pela audiência de sempre aqui. Comente aqui embaixo também o que você está achando do nosso programa, se quer ver mais quadros, se quer ver mais conteúdo sobre o futebol americano. A gente é todo ouvidos e quer trazer o melhor para você, amante de FA. Até a próxima e tchau!